Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Júnior Branquinho do Portal Paralegal e hoje eu venho trazer aqui para vocês um grande amigo meu, um amigo da música, um amigo gestor, um amigo empreendedor, Everson Matos. Pessoal, Everson foi um dos primeiros a acreditar em mim à época, quando eu estava estudando ainda, né, eu ainda nem tinha me graduado. E eu me recordo que eu conversei com ele em um show, falei, olha, eu estou aprendendo sobre contratos e tudo mais. E aí, uns meses depois, ele me surpreendeu. Ele entrou em contato comigo e falou assim, olha, estou montando uma startup e eu queria que você fizesse os contratos de veste. Eu falei, mas como assim? Contrato de veste é muito difícil, isso é muito complexo. Como assim? Não, você vai conseguir. Eu sei que você vai conseguir. E eu não acreditava que eu iria conseguir. Eu falei, não, eu não vou conseguir, isso é muito difícil. Não, você vai conseguir, eu sei que você vai. Eu sei que você vai, eu sei que você vai. E aí ele botou crédito em mim, acreditou, falou que eu ia conseguir, e eu comprei livro, fui estudando, fui estudando, fui estudando, enfim, estamos aí, né, meu amigo? Hoje estamos aí nessa parceria, eu e o Everson Matos, e eu gostaria de trazê-lo aqui ao canal, já tinha tempo que eu queria trazer ele aqui, mas agora eu consegui, para vocês ouvirem um pouco da história dele, da trajetória dele. O Everson já trabalhou em grandes empresas, como a OLX, a Viva Real, e eu quero que ele conte um pouco dessa experiência para vocês, como foi trabalhar nessas empresas e como está sendo hoje, gerindo ali o seu próprio negócio, a sua startup. Fala, Everson, como é que você está, meu velho? Fala, Júnior, beleza? Olá, pessoal, tudo bem? Tô joia, cara, que a gente, quando a gente tem uma ideia de empreender, é tipo ter um filho, né? A gente, por mais que esteja preparado para o desafio, ou acredite estar preparado para o desafio, a cada dia é uma surpresa, né? A grande vantagem de empreender, principalmente no ramo em que eu resolvi empreender, que é a área de tecnologia e inovação, o grande barato disso, de fato, é que a gente tem essa versatilidade de tomar decisões muito rápidas, com um volume de informação muito alto para auxiliar nessa tomada de decisão. E a tecnologia e inovação nos permite que a gente tenha essa metodologia na gestão. Então, a gente muda muito rápido o curso, né, o caminho das coisas. E é super bacana estar hoje aqui batendo esse papo contigo, você que ajudou pra caramba a gente aí no começo, enfim. A gente está no começo ainda, né? Mas é difícil até você dizer, você falou aí que eu passei por grandes empresas, as grandes empresas ainda estão no começo, é tudo muito novo, né? Então, porém, no universo de inovação, um ano é igual a idade de cachorro, né? Equivalem a 7 anos, um ano equivale a 7 anos ali, né? Então, é muito bacana, é difícil, é bem doloroso, mas é bem gratificante. É, a gente já vai chegar no ponto da startup, mas antes, você falou de questão da mudança, né, da gestão. Me veio aqui à mente que hoje a gente tem uma nova versão de abordar a gestão, que é a visão holística da coisa. E startups e grandes empresas estão mais focadas nessa visão holística, que é aquela visão que pensa no liberalismo do funcionário, né, na liberdade do funcionário de trabalhar, de criar, de dar a opinião dentro da empresa, de dar ideias, criar ideias. E como que foi trabalhar nessas empresas como a OLX e a Viva Real? Elas seguem esse mesmo padrão mais liberal? Cara, que pergunta excepcional, muito boa. Assim, eu sou comercial há décadas, então, assim, eu trabalhei a vida inteira, ora em empresas de tecnologia, mas esse conceito novo de empresas é uma coisa muito recente mesmo, é bem novo, né? Então, eu trabalhei em empresas de telecom, praticamente em todas, e, assim, o que era percebido? Por mais que essas empresas fossem grandes, fossem evoluídas e estruturadas, os modelos de gestão delas ainda eram muito antigos, por assim dizer, às vezes muito próximo à gestão familiar. Eles tinham aquele organograma, o fluxograma da gestão, envolvendo as camadas ali, mas de vias de regra, as decisões tomadas e principalmente as diretrizes eram estabelecidas de forma muito empírica, né? Então, essa mudança para mim foi muito importante. Quando eu entrei há aproximadamente 10 anos atrás no Viva Real, para quem não conhece o Viva Real,
é um portal imobiliário onde empresas, é um serviço que conecta B2C, é um portal onde as empresas voltadas para a área imobiliária contratam para ofertar ali no portal os seus produtos, construtoras, corretoras imobiliárias anunciam imóveis, né? E naquele momento, eu fui contratado justamente para capturar esse cliente que era de um universo totalmente físico. E essas empresas, em vias de regra, são familiares. Então, era muito difícil bater na porta dessas pessoas para falar, olha, traz seus imóveis aqui para o mundo online, que as pessoas já estão digitalizadas, enfim. Isso foi a primeira transformação de mindset, ela acontece com a gente, profissional, né? De acreditar nesse tipo de produto, acreditar que o consumidor vai virar chave para esse modelo de consumo, e é muito difícil. Para a gente comprar é difícil, imagina vender isso, né? Para o mercado que já roda, e o faturamento vem do modo com o qual eles atuam naquele dado momento. E, de repente, uma tomada de decisão para mudar assim, por mais que seja experimental, é uma aposta qualquer. E, às vezes, as pessoas não estão muito dispostas a isso, o tempo, enfim. É muito arriscado. Então, essa mudança nesse processo foi muito, mas muito importante e enriquecedora, assim, é transformadora no nível irreversível. Ali eu me reinventei como profissional, deixei muito de lado a questão da intuição de vendedor, esse tipo de coisa, que eu de fato nunca acreditei nesse negócio de que para ser vendedor tem que ter dom. Não, eu discordo veementemente. Um vendedor, na verdade, é um cara que tem uma capacidade muito grande de compreensão, leitura de cenário e está muito, mas muito qualificado quanto à informação daquilo que vende e daquilo que vende e que concorre no mercado. Então, eu tenho que conhecer muito aquilo que eu proponho e principalmente aquilo que me ameaça no mercado. E, através disso, ter bastante ouvido para também ter discernimento de interpretar a carência do meu interlocutor, do meu cliente, no caso, para fazer uma análise. Então, assim, o trabalho de venda ele é muito mais complexo. E respondendo mais objetivamente a tua pergunta, essa transformação, ela se deu de forma muito rápida no meu caso, porque eu entendi muito rapidamente como essa banda ia tocar, né? E de lá para cá, cara, só sucesso, assim, foi uma experiência transformadora mesmo. Foi muito bom você falar nessa parte da venda, porque como a nossa profissão ainda é muito nova no Brasil, é conhecida no mundo inteiro, mas no Brasil ainda é muito novo. A gente precisa explicar o que a gente faz para a maioria das pessoas. E o que eu sempre vivo batendo na tecla aqui para todos que assistem é que a gente precisa aprender a vender. Como você falou, não é questão de dom, a gente aprende. A gente aprende a dor, Exato. a gente aprende a ouvir, como você falou, tem aquela escutativa, entender o problema e tentar arrumar a solução para aquele problema. E Perfeito. venda é algo que eu julgo essencial para nós. Você, Sim. gestor, empreendedor e vendedor, qual a dica que você dá para esse pessoal para aprender a vender? Qual que é o ponto principal para dominar a venda? Acho que a gente acabou de falar um pouquinho disso. A primeira percepção que um vendedor deve ter é que ele precisa ouvir sempre. O funil ali, a representatividade das vendas, normalmente um vendedor, quando ele está no campo batalhando um cliente, ele costuma se nutrir de muita informação sobre o produto ou serviço que ele tem e metralha o cliente com essas informações. Às vezes, 90% daquilo que está falando é relevante para o cliente, né? Então, às vezes, o cliente, às vezes não, fatalmente, o cliente, quando você começa um processo de ouvi-lo, ele já começa a entregar ali as dores que ele tem de fato, né? As dores tanto na operação dele, na necessidade que ele tem, como também dores processuais. Às vezes ele é bem atendido por um produto, por um serviço, mas aquilo não está se conectando muito bem à realidade específica dele. Então, às vezes, nem é mudar um produto que ele precisa. Às vezes é mudar só a relação que ele tem com aquele fornecedor, enfim. A dica que eu dou é, entenda bastante qual é o problema, para que você tenha capacidade de trazer a solução. Então, esse é o primeiro passo. E depois você vai se especializar na tua própria solução, no teu próprio produto, para ter domínio sobre a apresentação dele para o mercado. Perfeito, perfeito. Everson, quando foi que você se tocou e falou assim, é hora de voar, é hora de abrir o meu próprio negócio? Quando foi que você se tocou disso? Que pergunta legal.
fazendo esse trabalho de transformação no começo, onde eu visitava as construtoras, imobiliárias e tudo, eu percebi que o mercado é imenso. Vocês imaginam, o mercado imobiliário gira bilhões, 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 mês. É um volume transacional absurdamente alto. E aquele dinheiro todo funcionava de forma muito, de maneira muito informal. No final das contas, um contrato saía, cartório e tudo mais. Mas até chegar nesse momento, o processo é muito empírico e informal. É muito atira para cima, o que cair deu certo. E quando eu percebi que envelopando, trazendo processo, trazendo fluxo, trazendo tecnologia para auxiliar na gestão e trazendo pessoas qualificadas, não para vender, mas para pilotar a tecnologia que faz praticamente o trabalho sozinho, a produtividade aumenta muito, obviamente o custo cai e você cria modelo de escala em qualquer negócio. Então, naquele momento ali, de fato, eu percebi que eu poderia explorar 99% do mercado, pois ali estava sendo impresso naquele momento só no mercado imobiliário. Então, a gente tinha a explorar o mercado de alimentação, o mercado de vestuário, o mercado de prestação de serviço. Hoje temos aí uma porrada de governo funcionando aí, auxiliando o governo em vários aspectos. O novo governo pegou essa onda e começou a surfar de implementar soluções que hoje, por exemplo, serviços cartorários já estão sendo ultrapassados e trocados por tecnologia, serviços de Detran, enfim. Nesse momento, eu tive a ideia de falar, cara, eu preciso achar um nicho de mercado que gire tanto dinheiro quanto, ou parecido, e imprimir ali tudo que eu aprendi nessa jornada, para ajudar esse novo ecossistema aí a se desenvolver. E foi aí, então, que você teve a ideia de criar a Back Beauty. Fala um pouquinho mais a respeito da Back Beauty, para o pessoal entender o que é o conceito, Legal. o que você pretende com essa empresa. No caso, deixar claro, pessoal, aqui é a Back Beauty Brasil. Tá? Existe uma outra Back Beauty no Instagram, não é essa Back Beauty, é Back Beauty Brasil. Caso o pessoal queira dar uma olhada, conhecer um pouco mais. Legal. Gente, Emerson. Legal. É bem curioso, né, cara? As coisas, eu costumo dizer, e é um ditado antigo, né? O cavalo, quando ele passa selado, você monta, senão já era. Então, o que acontece? Eu ficava me provocando, meu Deus, como é que eu vou bolar um negócio tendo essa percepção de mercado, que o mercado é super aderente a isso, enfim, como é que eu vou explorar? A minha esposa, ela atendia, quando eu comecei no Viva Real, clientes fazendo procedimentos estéticos de beleza, mulheres. Então, ela fazia sobrancelha, cílio, esses serviços aí bem manufaturados. E ela atendia na nossa casa. Então, de tanto eu chegar em casa e vê-la, às vezes, triste ali, eu perguntava o que houve. Ela, perdi cliente, a cliente agendou e não veio. Num dia ela tinha 10 clientes, 6 desmarcaram e não avisaram. Ela perdeu o dinheiro dessas 6 clientes e, pior, ela deixou de atender essas 6 e faturar e não pôde colocar outras novas no lugar porque as clientes não avisavam. Então, eu falei, opa, calma. Eu acho que tem um jeito de resolver esse problema. Então, ali começou a minha saga, há quase 7 anos atrás. Eu comecei a pesquisar o ecossistema e entender, deixa eu ver se a dor da minha esposa é a mesma de outras pessoas. Então, comecei a fazer pesquisa e percebendo que a gente resolveria esse problema criando uma solução onde o cliente agendasse, pagasse e, se não viesse, perdia o que foi pago. O profissional receberia. Então, só de ter essa penalidade através de sistemática, de um sistema, o cliente, isso não impede o cliente de faltar, mas faz com que o cliente, ao precisar faltar, avise, porque ele não quer perder o dinheiro que ele pagou. Então, isso dava para o profissional uma condição de ter uma janela de tempo para substituir aquele cliente e não tomar, de fato, um prejuízo. Então, quando eu criei essa solução, mapeei, desenvolvi, eu falei, agora eu vou tentar ajudar outros profissionais. Eu comecei a rodar o país inteiro fazendo pesquisa e descobri que era a dor de todos. É uma coisa bem hegemônica. Eu falei, caramba, agora está na hora de preparar o terreno para fazer algo mais ambicioso. E surge aí a Back Beauty, né, para lançar. E aí eu fiquei desenvolvendo esse projeto durante alguns anos, coletei no mercado algumas pessoas, tirei um do Mercado Livre, um do iFood, fui tirando pessoas dos lugares onde elas estavam, para agregar, propondo a elas esse modelo de negócio, dando um pedaço da empresa para cada um quando o negócio estivesse em andamento. E todos toparam, e até aí o Júnior entrou na jogada para me ajudar nesse processo de formalizar essa parceria com esses players, enfim. E assim surgiu, cara, a ideia de criar a empresa e estamos aí. Nesse caso, vale ressaltar aqui para o pessoal, tentar puxar um pouco mais o conceito de startup. Startup é uma empresa embrionária, algo, claro, com uma ideia
mais voltado para o campo digital, e é uma empresa que está começando. Ela precisa de pessoas para apoiar. Nesse caso, a gente quer contar um pouquinho mais, Everson, como que funciona a startup, o pessoal conseguir compreender. Perfeito. Foi o papel que eu desempenhei nesse caso, contrato de veste. Quando a gente começa uma startup, a startup é como qualquer empresa, como eu falei para vocês, é uma ideia de empresa. E aí você constrói, convoca pessoas, como o Everson falou, convocou um aqui, convocou outro ali. E na maioria das vezes, pessoal, o investimento de uma startup é muito alto. E não necessariamente a pessoa tem condições ou está disposta a investir grande, né, dinheiro naquilo ali. Então, o que que acontece? Você contrata pessoas, você fecha um contrato de vesting, vendendo parte da startup depois de um determinado período, quando ela começar a ganhar ativos, né? Essa pessoa passa em o quadro de sócios da empresa. Então, essa pessoa ela trabalha para a startup a fim de ser uma dona, futura dona dessa empresa. Então, o contrato de vesting, ele faz ligar isso. Por exemplo, o Everson precisa de um contador. O Everson precisava de um designer. De um programador. Então, a gente pega essa equipe, precisava de um paralegal, de um especialista em contratos, no caso. Pega essa equipe, monta, estrutura, faz um contrato de vesting e aí determina qual é o papel de cada pessoa, o que, que eles vão fazer, como vai ser feito, e o Everson é cabeça da startup. Então, ele decide se essa pessoa está trabalhando direito, ele percebe se essa pessoa está fazendo o processo ali e tudo mais. É bem interessante, pessoal. É um pouco complexo, né? Pode parecer um pouco complexo à primeira vista, sim, mas é algo muito interessante e muito legal, que precisa ser fomentado, precisa ser falado. E eu entendo, o Everson, pelo menos na minha opinião, é o seguinte: uma startup, como eu acabei de falar, ela começa com pouca grana, vamos dizer assim, a maioria delas. O Facebook, se eu não me engano, começou numa garagem, né? Não sei se foi o Facebook ou foi a Microsoft, eu posso estar enganado, talvez você me auxilie aí. Mas a maioria das empresas começaram com uma ideia, duas pessoas, e aí, bum, milhões, bilhões. No início, falta recursos, é complicado contratar. E é aí que eu percebi como o paralegal ou o gestor jurídico seria muito interessante para essas empresas. Por exemplo, um advogado com especialidade em direito digital, seja, ele cobra muito caro. É praticamente inviável para uma empresa. É inviável. No início para fazer esse tipo de coisa. E nem todos topam participar por um contrato de vesting ou de mútuo conversível, no caso. Não vão topar, a maioria das vezes. Sim. E é aí que é interessante ter um gestor jurídico, no meu caso, especialidade em contratos, para dar esse suporte. É aí que eu quero saber a sua opinião, Everson. O que você acha desse profissional? Você acha que é exagero dizer que ele é necessário para os empresários que estão começando? Não é exagero nenhum, e na verdade não é necessário, não. Ele é primordial. É primordial, assim, não existe. Eu digo que uma empresa que nasce sem esse suporte é um saco que não para em pé. Porque às vezes o negócio é bom, ele vira, ele é lucrativo, mas se você não amarrou direitinho na entrada, ele vai para o buraco, porque uma pessoa se desinteressa no meio do caminho, sai quebrando, sabe? É tipo como se fosse um casamento, né? Você está ali e de repente dá tudo errado e de repente uma pessoa sai devorando um pedaço muito grande da operação e comprometendo. E às vezes não só isso, às vezes a pessoa está ali, ela nem quer sair e tal, ela não quer levar o pedaço dela, enfim. Mas ela não consegue produzir dentro do escopo. E contratualmente isso é protegido, né? Olha, como você falou aí, o contrato de vesting, mas não só o de vesting, outros contratos, eles rezam que a pessoa está ali dentro, ela tem uma participação e XPTO no negócio, porém, ela tem KPIs ali, que são KPIs, é uma terminologia que a gente utiliza para indicadores estratégicos do negócio, por exemplo, quando a gente contrata um executivo, eu quero faturar com aquele executivo vendendo R$1 milhão no mês. Para que ele fature R$1 milhão no mês, ele precisa fazer, exemplo, 30 ligações por dia, 2 visitas, um ticket médio do produto que ele está ofertando a 100 mil, que aí se ele faz 1.000 ligações no mês, 30 visitas, ele vai conseguir atingir R$1 milhão de venda. Então,
Se esse cara não cumpre esses passos, esses indicadores, ele já não está elegível a estar na empresa, então ele é desligado. E aí um sócio é a mesma coisa, existem métricas e KPIs de produtividade que são propostos a ele, e se ele não cumpre durante um período, o avaliador, o gestor ou a auditoria externa que estiver controlando aquilo, vai se balizar e se parametrizar pelo contrato que é estabelecido com essa pessoa, para falar, olha, o que você está fazendo não bate com o que você diz que fará e o que a empresa espera de você. Eu lembro que, na época, eu fiquei muito receoso, porque eu não conseguia compreender como que seria a aplicação do contrato de vesting aqui no Brasil, porque eu estava, na época, quando eu não tinha estudado muito profundamente o assunto, eu achava que se tratava de uma prestação de serviços. E dentro do contrato de vesting existe ali a cláusula de milestone e outras cláusulas que você consegue, como você falou, coloca os indicadores para que aquele prestador de serviço, entre aspas, que no futuro se tornará um dos donos da empresa, você coloca esse indicador para que ele cumpra. Se você perceber que ele está fazendo corpo mole e não está cumprindo, você corta ele da empresa. E aí, na época, você fala, não, mas não pode fazer isso, o cara é prestador de serviço. Na verdade, ele não é prestador de serviço. Se trata o vesting. Ele não é prestador de serviço. O vesting é uma promessa de compra. Ele está trabalhando para comprar parte da empresa. Ele não está prestando. É uma promissória invertida. Isso, ele está trabalhando para comprar parte da empresa. Então, não há que se falar em prestação de serviço, lei trabalhista e etc. Não tem nada a ver. Na época, eu não compreendia, porque é um assunto muito novo no Brasil, poucas pessoas ainda falam. E as pessoas que falam sobre o assunto cobram muito caro, mas muito caro, para falar sobre ele. Não é todo mundo que domina. A maioria dos materiais de vesting, desse tipo de contrato, é tudo em inglês. Então, o cara tem que saber ler, ou senão tem que pegar e traduzir, dar um trabalho danado. Enfim. Mas, Everson, queria que você falasse também como que está hoje a Backbuild. Pessoal, é o seguinte, uma startup ela tem fases, certo? Até ela startar mesmo, né? Como a gente usa o termo, até ela, soltar ela de vez, ela tem fases que precisam ser preenchidas. Tem a fase de teste, né, Everson? Tem aquela fase que a gente monta a equipe, começa a implementar, vai testando. Como que tá? Que fase que tá a Backbuild? Conta pra gente. Legal. Isso que você falou é bem verdade, Júnior. O processo, na verdade, quando você monta a empresa, que você sai sem recursos, sem grana, às vezes tem grana, mas é um budget baixo, é uma verba pequena. Você começa a buscar talentos para desenvolver uma ideia que você teve. Aí, quando essa galera entra no jogo, é a parte que a gente chama de ideação. Existem hoje ecossistemas que são próprios em pegar ideias de empresas pequenininhas, embrionárias, embrionarem essas ideias e desenvolver até chegar no que a gente chama de produto mínimo viável, que é o que na terminologia que a gente usa é o MVP. Então, assim, o Everson teve uma ideia, puxa, essa ideia é legal. Quando a gente tem ideia, a gente é muito contaminado por ela, porque a gente acredita que vai dar certo e aquela coisa toda. Porém, quando você põe na prática, começam a surgir objeções, e aí entra a figura do advogado do diabo. Por exemplo, eu recebi uma proposta para desenvolver um aplicativo de entregas. O cara vinha de Goiânia para cá de carro e falou, eu vou avisar para Brasília que eu estou indo para Goiânia, se alguém tiver uma encomenda para trazer, eu ponho no meu carro, porque eu já estou indo, e se eu cobrar R$10 ou cobrar 100 é lucro, porque eu já estou indo, eu vou ter que ir. Aí me chamou, juntou 15 pessoas, ele falou 2 horas o plano, eu achei lindo, maravilhoso. Eu quebrei a ideia do cara em 10 segundos, quando eu perguntei para ele, mas e se por acaso um consumidor aí que está aproveitando você vindo, te entrega um pacote para você trazer e você para na PRF, é droga. Acabou a reunião. O cara ficou triste, então acabou a reunião. Então, assim, na maioria das vezes a pessoa fica tão animada que ela não pensa, né, cara? Sim, e aí, cara, é onde está o grande lance, as etapas. A gente tem a ideia, o que a gente faz? A gente não monta uma estrutura e vai para o mercado, não. A gente pega a ideia, faz um bem boladinho ali, por exemplo, eu montei uma planilha de Excel e falei, deixa eu testar para ver se o sistema funciona. As clientes eu agendei, botei na planilha, no caso da minha esposa. A cliente faltou, ela ligou, eu peguei o dinheiro da mulher antes, ela pagou antecipado, transferiu para a conta, se você não vier, você perde. Quando ela percebeu que ia perder, ela ligou e não perdeu o dinheiro dela. Minha mulher teve tempo de colocar outra cliente. Deu bingo. A ideia é real, ela funciona.
vamos partir agora para desenvolver. Então, aí sim a gente começou a desenvolver. Depois de desenvolvido, a gente roda o teste ainda em algumas empresas para ver se aquilo é aderente. É o que a gente chama de MVP mesmo, é o mínimo produto viável. Validou o MVP, o que você faz agora? Entra numa fase de pré-seed. É nesse momento que começa a ter interesse do mercado em minimamente botar dinheiro. Nessa etapa, quem tem dinheiro, olha, pô, o cara conseguiu, ele está fazendo, acho que esse negócio vai. Porque quando a ideia não vira, cara, esquece, ninguém vai botar dinheiro numa ideia. Às vezes nem você mesmo põe, você quer usar o dinheiro dos outros. Então, quando você valida a ideia que tem um mínimo produto viável, esses caras começam a aparecer pensando em botar dinheiro, porque se ele bota numa renda fixa, num título do Tesouro, ele rende com a Selic do jeito que está hoje, 12% e 13% num ano. Se ele pega 100 mil e bota num negócio desse, esses 100 mil podem virar 10 milhões em um ano. Então, começa a ficar, o risco começa a valer a pena para um cara que tem grana. Então, são validadas etapas. Nessa primeira etapa, depois que roda MVP, é o que a gente chama de pré-seed. Aí costuma ter rodada de investimento de 100 mil a 500 mil até 1 milhão. Só que aí, no caso do Everson, por exemplo, agora já não me interessa ter 500 mil, 1 milhão dentro da minha empresa. Porque esse dinheiro não se faz mais necessário, porque o dinheiro que entra agora é para escalar o negócio. E, basicamente, escalar o negócio é mídia. É marketing, não é, e pessoas, porque uma coisa que o Júnior falou atrás, o grande ativo de uma startup, e aí fazendo só um adendo, tá, Júnior? A startup não necessariamente é algo voltado à tecnologia, tá? Você pode montar uma panificação na sua garagem e aquilo é uma startup. Não tem computador, não tem tecnologia nenhuma ali. A tecnologia ajuda as startups porque otimiza processo, mas não necessariamente é tecnologia. Então, assim... Na verdade, startup é um nome bonito, né? É uma empresa embrionária, está começou uma empresa. Só que esse termo startup lá nos Estados Unidos ficou, pelo menos, conhecido no mundo digital, por isso que... Mas é uma empresa... porque a inovação trouxe muito isso, né? É um empreendedorismo. É uma empresa em fase inicial, né? Isso. Então, esse modelo de negócio, ele divide nessas etapas, é bastante prosa aqui para a gente entrar nesse detalhe, mas em tese é isso. Você tem uma ideia, até a hora que você começa a se mover para isso, você está na fase de ideação. Você começou a rodar sem sistema, sem nada, validando a ideia que você criou e deu positivo, você já está na parte da validação. E nessa parte de validação deu tudo certo, agora você entra em produção do teu negócio. E aí as coisas começam a funcionar. E aí, depois de um certo ponto, você vai para o modelo de escala. Quando é que uma empresa deixa de ser uma startup? Quando ela atinge o platô de mercado, porque normalmente as startups elas crescem em média 200%, 300% ao mês, quando elas começam a acelerar. Então, você chega num patamar que você está faturando 10 mil, cara, mês que vem, 30. No outro mês, 100 mil. No outro mês, 1 milhão. Cresce nessa velocidade. Então, você está crescendo, é uma startup, o foguete está subindo. Quando você atinge o platô, que são alguns meses seguidos naquele nível, sem maior crescimento, surgem novos desafios. Está na hora de quê? De trocar o CEO, de trocar a estratégia, de ser vendida a empresa para que ela possa adquirir novos conhecimentos, enfim. E é o que aconteceu na minha experiência. Eu estava no Viva Real, o maior concorrente era o Zap Imóveis, as duas se juntaram, eu assumi a operação de tocar as duas empresas, depois adquiriram outras empresas menores, e por final veio a OLX e abraçou e comprou tudo. E aí eu terminei esse ciclo dentro da OLX justamente fazendo isso. Então, o apetite da empresa em crescer, às vezes, é impedido pela limitação técnica dela, né? E aí, voltando, o trabalho dessa assessoria jurídica é muito importante. Vocês imaginam o processo de fusão de uma empresa, né? Enfim, muito complexo. Abrir capital na bolsa. Então, assim, se não tiver muito preparado e amarrado juridicamente, cara, não vai. Pode ser o melhor negócio do mundo, afunda. E hoje a Back Beauty se encontra em qual fase? Você ia... O Everson ia soltar a empresa, né? Na época veio a pandemia e acabou inviabilizando, né? Conta um pouquinho a respeito disso. A gente retardou o processo. Olha só que legal, cara, isso aí. Eu fiquei durante 6 anos desenvolvendo a Back Beauty enquanto eu estava lá na OLX. Depois eu rodei os testes, validação, desenvolvimento, tudo enquanto eu estava na OLX. Quando eu falei, estamos seguros, vamos lançar, eu pedi ausência da OLX, me desliguei da empresa e falei, agora eu vou tocar o meu negócio. Olha como as coisas são. Todo o planejamento que a gente teve, toda a estruturação que a gente teve, investimento, tudo isso praticamente foi por terra.
porque na data de lançamento da Back Beauty para o mercado, nosso público-alvo são salões de beleza, estéticas, na data exata do lançamento da nossa plataforma, o governo decretou o lockdown. E a primeira linha de corte a ser sangrada foi justamente salões de beleza e eventos. E a gente achava que ia voltar daqui um mês, daqui 2, não, isso vai passar, é 3, e pai, não passava. Então, a gente ficou queimando grana, tempo, pessoal ocioso começando a desacreditar no projeto, por agentes terceiros que influenciaram o nosso negócio, e ficou tudo louco. Chegou um dado momento que a gente falou, cara, isso não vai passar agora, e aí sim o conceito de startup de novo. A gente tem que mudar. A gente tem que mudar. Então, a gente teve a ideia de, voltando da pandemia ou não, só startar esse projeto em 2022 ou 2023. Aí, nesse meio tempo, a gente desenvolveu uma outra solução, porque como nasce uma startup? Ela nasce para resolver problemas que ninguém resolve, em tese. Aí, quando fechou o salão, a gente percebeu que o problema já não era mais a agenda. O cara não tem nem como ter agenda, ele não está abrindo o salão. Está passando fome, necessidade, dívidas, boletos. Então, cara, a gente tem que ajudar esse povo de outro jeito. Aí surge a Visu. Eu resolvi desenvolver um e-commerce, um site para venda de cosméticos, e eu dei para cada salão uma lojinha online e falei para eles assim, ó, tá aqui sua lojinha online, seu login e senha, tem 100 produtos dessa marca lá dentro, agora você divulga esse link para todos os seus clientes, mesmo com o salão fechado, você vai vender para os seus clientes baratinho, e o cliente vai receber de graça em casa em 24 horas, mais barato que a Amazon, e muito mais rápido que a Amazon, e você ganha 10% de comissão automaticamente na sua conta, você não sabe nem quem é seu cliente. Ele não vende só para o cliente dele no salão, agora porque o salão está fechado, ele está vendendo para os 10 mil seguidores da rede social do salão. Então o salão começou a vender 5, 10, 15, 20 mil e começou a ter 2, 3, 4, 5 mil de comissão sem fazer nada, só postando o link. Então a gente criou, olha que legal, a gente criou um elo de relacionamento com o salão absurdamente alto, confiança. A gente estabeleceu conexão com esse cara, que era difícil bater na porta para vender o sistema. Sim. Como o próprio Júnior falou, a gente tinha falado disso anteriormente. Mas agora não, o salão confia em mim, eu ajudei esse cara num momento muito difícil. Então, quando a gente for lançar a Back Beauty, o aplicativo e o sistema de gestão, é muito mais fácil. Esse cara já me conhece, ele já sabe da minha autoridade no que eu faço. Então, assim, ele não tem mais problemas de medo de ser roubado, de ser lesado, o produto é confiável. E está amparado juridicamente por um arcabouço de soluções jurídicas que o protegem, inclusive. Por quê? Junto com esses serviços todos, eu me vinculei a outras empresas. Por exemplo, o profissional de beleza que utiliza nossos serviços hoje, ele tem um plano de saúde através da gente, a R$5 por mês. Ele tem desconto em conta de luz de 15%, só porque usa nosso sistema. Então, e tudo isso juridicamente precisou ser preparado. Não é assim, vem aqui empresa de saúde, vamos lá, não. Tem todo um trâmite jurídico aí que rola por trás disso. Então, é um pouco disso, sabe? É um tema bem longo, a gente começa a falar disso, é muita coisa. Que aula, meus amigos, que aula que vocês tiveram aqui hoje, cara, sobre startup. Eu tenho certeza que a cabeça de vocês só vai explodir. Muito bom, Everson, ouvir você, cara. É muito bom ouvir você, porque você passa a certeza, você demonstra que realmente você entende e domina não só a parte da gestão, como a parte da sua startup, a sua criação, que você está implementando. Você passa isso para a gente, isso é muito gostoso de ouvir. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. E eu vou deixar aqui o link do Everson, da Back Beauty, se ele me autorizar, vou deixar tudo aqui. Claro. Poderem seguir ele, conversar com ele, tirar alguma dúvida também. E é isso. Everson, muito obrigado, meu velho, por ter participado aqui. Eu que agradeço. O pessoal que estiver assistindo aí, acreditem bastante mesmo nesse trabalho que está sendo feito aí pelo Júnior, porque realmente é sério. Um momento muito difícil, a gente estava ali, né, cara, pegando a pandemia e sem grana, o troço já, assim, fervendo, a cabeça da gente a mil, e o cara aparece ali e nos ajuda, nos dá aquele suporte. Então, assim, para a gente foi super relevante, super importante. E a gente já falou para ele que a empresa dele vai ser a nossa empresa de consultoria no futuro muito próximo. A gente está trabalhando muito para crescer, para a gente criar um ecossistema, não só para nós, assim. Como ele falou, é uma área que vale a pena demais investir, porque tem muito pouca mão de obra qualificada para isso. Então, quem começar agora e muito rápido, se desenvolve, porque é água limpa mesmo. Assim. Então, exatamente. Tem o foco em
contratos, a modalidade, existem diversas modalidades contratuais hoje no mercado. Eu comecei a ir para o lado dos contratos empresariais e digitais. Sim. Mas existem diversas modalidades. E o profissional paralegal, ele está apto para isso. Ele está preparado para auxiliar. Então, foi até uma forma de mostrar para vocês, ouvindo o Everson falar, que é importante. Há espaço para nós, mas é claro, é óbvio, vocês precisam estudar, se preparar para poder prestar um serviço de qualidade para umas empresas como essa. Você vê que não é brincadeira, é um negócio sério, muito técnico, que é necessário ter conhecimento para estar auxiliando e participando de um projeto como esse. Everson. E remunera bem, né? Remunera bem, é um negócio que remunera bem, vale a pena. remunera bem, é isso mesmo. Meu velho, muito obrigado, valeu mesmo e quero você de volta aqui em breve. Vamos sim. E você na nossa ali, você vai daqui uns dias estar falando para a gente aí, para um bocado de gente. Demorou, tamo junto. Valeu, pessoal, muito Bizu.com.br, entrem lá. Isso, vou deixar o link para o pessoal conhecer também. Clica aqui no like, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Valeu, pessoal. Isso aí. Valeu.